Muito bem, vem pra cá porque agora é hora de eu chamar a minha entrevistada da noite. Ela é tanatopraxista. Nina Maluf, vem pra cá. Como vai? Tudo bem. Tudo bom? Por favor, pode se sentar. Obrigado, Nina, por ter vindo, aceitado o convite. É um prazer. A entrevista. Vamos começar explicando pro pessoal o que é a tanatopraxia. Isso. Vamos lá. Bom, a tanatopraxia ela é um procedimento de asepsia do corpo, embelezamento, que na minha visão deveria ser obrigatório, e não é. Tá, mas ela é feita em... Laboratório de tanatopraxia. Tá, isso envolve o quê na tanatopraxia? São práticas de conservação De cadáveres. de cadáveres. Né? Tá. São práticas de conservação de cadáveres, onde a gente faz a troca dos fluidos corporais. E depois de todo esse processo, a gente encaminha o corpo para a parte do embelezamento dele. Que aí vem a parte da necromaquiagem, a roupa, para que a apresentação para a família fique da melhor forma possível, né? Do que a pessoa era em vida. Que é uma coisa, isso não é praticado em todos os velórios, vamos dizer assim? Não é obrigatório. Na maior parte do país não é obrigatório. Ao meu ver, isso deveria ser obrigatório por uma questão até de saúde pública. Tá. Porque quando você faz a preparação de um corpo, a gente tem toda a questão da asepsia desse cadáver. Tá. Então isso é importante, as pessoas precisariam entender, mas infelizmente ainda aqui no Brasil tem essa problemática da gente não conseguir falar sobre isso. Pô, eu acredito que seja um trabalho de extrema importância nesse momento que a gente passa de pandemia, porque muitas pessoas acabam falecendo com o vírus da Covid-19 e é um trabalho importante, né, para poder fazer a asepsia desse corpo, porque independente de estar morto, é uma maneira de evitar que se espalhe mais isso ou não? A gente tem um problema porque, na verdade, o problema da Covid, nesse aspecto especificamente, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente está expondo o técnico. Então, em virtude disso, nós conseguimos uma alteração de que corpos com Covid não podem ser preparados, de forma alguma. Tá. Então, infelizmente vai lacrado, a família não tem condições de se despedir, o que é também um problema, porque a pessoa não consegue vivenciar o luto dela da forma adequada. Entendi. Quando você não visualiza o corpo, você não vivencia o teu luto em sua totalidade. Então, aqui no Brasil, a gente conseguiu vetar. Isso aí foi no mundo todo. A gente buscou 16 protocolos internacionais no início da pandemia para que a gente pudesse entender como que estavam funcionando os sistemas funerários em todo o planeta, literalmente. Sim. E aí a gente trouxe esses 16 protocolos, fizemos a tradução dele e conseguimos a alteração para que os corpos não fossem preparados, porque até então estava se preparando corpos de Covid. Entendi. E a gente começou a perceber que... Então é um perigo muito grande para o tanatopraxista. Exatamente. E fora a questão dos velórios, que estão com tempo reduzido por conta da aglomeração de pessoas. Então, quando a gente vai fazer a abertura de um velório, são de 5 em 5, de 3 em 3. A gente evita, depende do tamanho da sala, a gente coloca um número X ali limitado de pessoas para poder velar. Bom, a gente acabou emendando a conversa da Covid, então a tanatopraxia é para você deixar o cadáver em um bom estado para que ele possa ser sepultado, vamos dizer assim. Isso, e também faz tem uma a questão... maquiagem, se tiver algum problema, se tiver tido um acidente, por exemplo, Isso, você também arruma. principalmente. A questão dos acidentes, a questão dos translados, translado internacional é obrigatório, um translado aéreo é obrigatório, a vigilância sanitária obriga você a fazer esse tipo de preparação. É um cadáver chique, né? O cara morreu na Suíça, precisa fazer um translado. Sim, ele pode vir para o Brasil, vai vir preparado e vice-versa. Se morrer aqui, tem que ir preparado para lá. Entendi. Então, existem muitas coisas assim em relação à tanatopraxia que as pessoas não estão acostumadas. Na verdade, como eu sempre digo, né, falar de morte é falar de vida, a gente não fala sobre a morte. As pessoas não estão habituadas a falar sobre morte. Ninguém quer... Ô Celso, tu sabe que você vai morrer, né, Celso? Cara, parece que é o nosso fim, né? Um dia a coisa acontece, mas é muito legal esse trabalho, né? Porque é aquele trabalho que as pessoas, quando vão no velório, falam, parece que está dormindo. E tão bonitinho que ficou, né, Celso? Exatamente. Essa é uma das coisas que a gente gosta bastante, sabe? A questão de você poder trazer esse alento para as famílias. Porque o processo de tanatopraxia, ele não é só a parte técnica, né? A gente também tem que lidar com a parte emocional das famílias. Sim. Então, nesse aspecto, além da parte técnica, quando a gente vai lidar com o bem-estar da família, dela poder se despedir com dignidade,
Tem que ter aquela humanização. Né? Exato, eu acho que esse é o melhor pagamento do tanatopraxista, porque quando você vê um serviço bem executado, a família poder chorar e viver o luto, que é o principal nesse mundão, a gente poder vivenciar muito o nosso sensível, luto. né, da família. E o Celso falou uma verdade, né? Porque agora a gente já sabe que é o responsável por aquela tia que quando a gente volta do velório, as outras tias estão falando assim, ela tava tão bonitinha, tava tão bem maquiadinha. É o tanatopraxista que deixou a tiazinha ali em condições. Exatamente, né? Aquele cuidado, tudo, porque, querendo ou não, cara, por mais que seja dolorido para as famílias, você acaba querendo, né, ver o rosto como que era realmente, que é a lembrança que você tem. É claro, E por isso claro. você fala, putz, parece que realmente estava dormindo. Então, é um trabalho, eu também considero muito importante, né? Já perdi minha avó, já perdi parentes, coisas assim, e realmente é muito importante. Mas a gente encontra cada coisa por aí também, né, não, Nina? Nina. Muito. Teve alguma... Peraí, antes eu quero saber o seguinte, como que você chegou a essa profissão? Porque tem uma curiosidade, você já tem uma predestinada a fazer esse tipo de trabalho. Eu sempre tive contato com a morte de uma forma muito bacana, né? O meu avô, ele era técnico de anatomia da USP, então eu cresci vendo o meu avô mexer em corpos e tudo mais. Quando eu tinha 8 anos, eu infernizei a vida dele. Falei, não, eu quero ir. Ele falou, eu vou levar. Me pegou num sábado, muito ensolarado, me lembro como se fosse ontem, e me levou pro laboratório. Seu avô te pegou, você tinha quantos anos? 8 anos. Caramba, você não tinha pavor? Que nada, eu saí de lá assim, gente, eu quero ser legista. Eu perguntei pra ele, curiosidade infantil total. Total, eu falei pra ele assim, vô, qual que é o profissional que cuida disso aqui tudo que tu faz? Daí ele disse pra mim, o legista. Eu saí de lá assim, tia, quando eu crescer eu quero ser legista, eu preciso ser legista. E assim, lógico, né, o tempo passou e eu não consegui fazer uma faculdade de medicina. E daí eu acabei enveredando para a área de saúde, fui para enfermagem, fiz biomedicina também. E só que assim, tudo me arrastava para o segmento funerário, tudo. Eu fiz biomedicina primeiro, trabalhei em laboratório de análises clínicas. De certa forma também você envolvida na área da saúde, você também tem um contato, né, com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que vão... Sempre gostei de UTI, porque eu nunca gostei de... Estado é horrível o terminal. que eu vou dizer, mas eu nunca gostei do paciente que fala. Sei. Porque o paciente que fala reclama muito. Então eu gostava de paciente ficar quietinho. Então eu adorava UTI. Então eu virei intensivista, trabalhei 1 ano no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. A Nira pegou e falou, não quero mais barulho. Isso, não quero que ninguém fale mais, não quero ouvir nem a respiração. Ai, gente, que horror. E daí é silêncio total, né? Só os legistas falam, pô. Exatamente. E aí eu sei que... Até mesmo porque se alguém falar numa determinada situação... A gente levanta e sai correndo. Nossa Senhora, eu tenho uma premissa básica que eu não perco o serviço. Se respirar na minha mesa, não vai sair vivo. Eu vou ter que matar, porque eu não vou perder trabalho. Isso não acontece mais. Isso era muito comum no século XVII, XVIII. Sim, a catalepsia. As pessoas ficavam catalépticas. E aí eu sei que eu fiz, né? Trabalhei 1 ano em hospital. Depois eu saí do hospital. Mas assim, eu sempre fiz jornada dupla. Porque eu gostava muito de estar no meio funerário. E eu percebi déficit educacional, eu percebi uma série de coisas que o setor funerário precisava. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ensinar o que eu sei. Então, aí eu acabei abrindo a escola. Inclusive, você está aqui em São Paulo, porque você mora no Rio Grande do Sul, né? Isso, você eu moro no Rio Grande do Sul. Ministrando um curso. Exato. Você sempre dá cursos ao redor do país? Eu dou curso no Brasil inteiro e agora a gente está com agenda internacional. Para o segundo semestre desse ano, a gente já está com agenda internacional. Porque tem uma novidade que você me falou, que é a tanatopraxia para os pets. Isso, tanatopet. A tanatopraxia pet é a mesma técnica que empregada nos vivos para a mesma finalidade, só que nos animais. Sim. A gente teve a percepção da mudança do mercado e a mudança de comportamento das pessoas em relação aos pets. Nessa pandemia, principalmente. Os pets eles tiveram um papel fundamental, principalmente para idosos e crianças. A gente percebeu que teve um índice de adoção muito alto. Então, as pessoas estão se preocupando com os animais. Né? A causa animal ela está ganhando uma proporção maior. E existe toda uma indústria atrás, né? Sim, disso. um mercado muito forte. A gente fala a gente hoje em dia tem brinquinho. Ontem deixei 80 conto no veterinário lá, 2 saquinhos de ração. É bem isso mesmo. Isso aí é só a pontinha do iceberg, porque quem tem um poder aquisitivo maior faz plano de saúde, hoje em dia já tem plano de saúde para pets. Faz festas também, faz bastante festa.
Inclusive, eu ia te perguntar o seguinte, a tanatopraxia, essa preparação para os cadáveres, né, para que o cadáver fique, o morto fique numa situação melhor, né, para Mas não bem ter aquele apresentado. aspecto mórbido, né? Isso. Diminuir o máximo possível, eu imagino. Tem alguma coisa a ver com a técnica que era usada pelos egípcios, de mumificação, alguma coisa assim? Tem uma coisa interessante sobre isso. Os primeiros, vamos dizer assim, profissionais da nossa área, do nosso segmento, porque assim, morrer acontece desde que o mundo é mundo. Sim. Então sempre tinha aquela pessoa que cuidava. Alguém tinha que preparar Exato. o morto para ele poder ser sepultado. E os egípcios, eles tinham diversas crenças, né, de que precisava ser o deus Anubis para preparar, então eles tomavam ópio na hora de preparar o corpo dos faraós. Existia toda aquela questão das castas, né, onde os mais poderosos tinham que ser preparados, enfim. E então tudo começou dali. Só que eles tinham técnicas que, apesar de parecerem absurdas, né, para aquela época, é muito do que se usa hoje. Então, a história da vela no umbigo já se usou há muito tempo atrás, na década de 50, 60. O que é isso da vela? A vela no umbigo, eles pingavam cera de vela, só que era de abelha. Velas de abelha. Os egípcios? Isso, Tá. no umbigo para não ter extravasamento de líquido. E, de fato, isso funciona. A gente já testou em cadáveres de Cria prefeitura uma massa e tudo dura mais. ali para segurar. Não, na verdade não tem uma explicação científica técnica para isso, mas funciona. Então era aquele conhecimento que eles iam adquirindo no decorrer do trabalho deles. Depois passou-se o tempo, erroneamente acreditava-se que a tanatopraxia tinha nascido nos Estados Unidos, que eles foram os pioneiros em relação às preparações de corpos. Isso não é uma verdade. A tanatopraxia nasceu na França. Ela foi uma técnica que foi criada para transladar corpos de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma técnica que foi criada para transladar esses corpos de volta para os Estados Unidos ou para os seus países de origem. Então, toda essa parte, esse contexto histórico, não chega a conhecimento popular. E engraçado que nem dentro do próprio segmento. As pessoas ainda acreditam que a tanatopraxia nasceu nos Estados Unidos. E você me falou sobre a guerra, né? Que foi criada por causa da guerra. Você atende muitos clientes que te trazem pessoas acidentadas, que têm... Porque eu imagino que deve chegar pessoas, por exemplo, machucou muito o rosto ou machucou muito o corpo e você tem que fazer... Você faz uma reconstrução do corpo? O que você tem que fazer numa situação dessa? Aí seria uma outra parte do nosso trabalho, né? A gente tem técnicas de reconstrução. Eu criei as minhas próprias técnicas. E nessas técnicas a gente tenta trazer o máximo de facilidade para o tanatopraxista conseguir executar ela, enfim, com o mínimo de insumos. Tá. Né? Porque a gente as pessoas usam muitas coisas e não tem necessidade. Quando chega um acidentado, a primeira coisa que a gente vai perguntar para quem trouxe o serviço para nós é se aquele familiar quer que faça. Tá. Geralmente a resposta é sim. É muito difícil um familiar não querer minimamente se despedir de alguém, né, daquela pessoa que foi. E aí a gente começa todo o processo. Então a gente tenta trazer um aspecto de naturalidade, o máximo possível, né, do que a pessoa era em vida. Nem sempre é possível. Confesso para você que nem sempre é possível. Tá. Mas na maior parte dos casos a gente consegue. Qual foi um caso assim que você pegou que foi muito difícil, que você teve que... Eu teria que contar a história para você, se não tiver problema. Foi o seguinte, foi uma mãe que eles sofreram um acidente de carro. Tá. E ela bateu e capotou o carro. O filho dela de 5 anos estava dentro do veículo e ela foi retirar ele. Esse caso me marcou bastante, inclusive até pelo grau de dificuldade que eu tive de preparar aquele corpo. E ela foi resgatar a criança. No que ela resgatou, só deu tempo dela jogar a criança para o lado e o carro caiu na cabeça dela. Tá. E aí teve espaçamento de crânio e a gente teve que fazer a reconstrução. Então, e aí você consegue fazer essa reconstrução? Totalmente possível. Mesmo que tenha perda de Incrível, tecido. né, cara? Incrível. E mesmo que tenha perda de tecido ou perda óssea, a gente consegue fazer esse trabalho. Muito bom, Nina. E você também já atendeu várias celebridades. Eu sei que você é bem requisitada em todo o país, né? Sim. Bom, quem quiser ver o teu trabalho, eu sigo já você no Instagram. Que, aliás, a Nina escreve uns poemas, você escreve umas frases ali. Eu tenho um lado um pouco artístico, assim, que eu acho que a morte ela tem a sua beleza, super né? legal, eu acho super legal as coisas que você escreve. Aliás, eu não vejo por causa das fotos, porque
São as fotos técnicas que a Nina faz. Você acompanha, né, Celcinho, o Insta da Nina? Eu acompanho, cara, e vejo cada coisa, cada transformação que ela faz é muito show. Eu queria saber se ela também faz essa transformação em vida. Porque... Se tem não, jeito. eu não sou cirurgiã plástica, só dos mortos. Entendi. Nina, fala pro pessoal, teu Instagram, se você tem canal de YouTube, como que as pessoas te acham. O nosso canal é pequenininho ainda, mas tem bastante coisa técnica lá, então é legal, que é Nina Maluf, é tudo Nina Maluf. Aí arroba... Maluf com F só. Um F só. Maluf do Maluf. Nina Maluf. Isso. E a gente tem o nosso Instagram, que é o arroba Nina_Maluf. Lá a gente tem bastante seguidores. E os nossos cursos, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo próprio Instagram. Pelo próprio Instagram já fala com você. Exato. E aí os cursos você ministra nos locais, tem online? Como A que gente funciona? tem uma agenda a nível Brasil. Aí tem que ficar atento lá, tem que seguir a gente nas redes sociais para que vocês consigam ter uma dimensão de onde nós vamos estar. E a gente tem os cursos EAD também. Porque agora, por conta da pandemia, a gente mudou o formato do curso e acabou que deu pra gente fazer um baita curso legal à distância, inclusive para profissionais. Muito bem, Nina, obrigado pela Eu que te entrevista. agradeço. Obrigado por ter vindo. Fantástico o seu trabalho. Mas já? Acho que, bom, agora eu tô amigo da Nina, eu já garanti que eu serei um cadáver elegante. Maravilhosa, assim, ó, impecável. Exatamente. Dizia o James Dean, né? Se morrer jovem, seja um cadáver elegante. Acho que ele estava falando já da Nina. Acho que ele já estava prevendo a minha chegada nesse mundo. Senhoras e senhores, essa foi Nina Maluf.